como foi orado aqui pela nossa irmã, que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Hoje, carregado de trazer a palavra aos nossos corações, é o reverendo Cláudio Tavares, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, e também o meu amado sogro, né? Que prazer, glória a Deus, que alegria no meu coração, né? Acho que mais alegre minha esposa ainda, né? Que coisa boa. Reverendo, Deus te abençoe, a palavra está com o Senhor. Irmãos, graça e paz, amém? Que coisa boa a gente está na casa de Deus, servindo-o, adorando-o. E eu costumo dizer que Deus é tão maravilhoso que Ele exige de nós que nós o louvemos, que nós o adoremos, em espírito e em verdade. Mas à medida que nós fazemos isso, nós somos abençoados por Deus. Deus exige algo de nós para que Ele mesmo nos abençoe com algo que nós entregamos a Ele, vindo das suas próprias mãos, porque nós somos indignos de adorá-lo e só o fazemos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu trago o abraço da Terceira Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá que produz o melhor café do Brasil. Às vezes perde para Alto Caparaó, que está ali do lado, mas quase sempre nós estamos ali entre os primeiros colocados, né? Aos pés do Pico da Bandeira. Se você quiser fazer uma visita lá em Alto Jequitibá, entre em contato com o pastor Marcos. Nós vamos arrumar jeito de você tomar um bom café e ser bem recebido e bem acolhido ali, porque é um povo muito caloroso. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias, e é um privilégio para mim poder compartilhar da palavra do nosso Deus com você nessa noite. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, que é quem torna a sua palavra eficaz ao nosso coração, à nossa vida, ele seja aplicando-a ao nosso coração e que ela produza. Deus não revelou a sua palavra para que ela fique ou para que ela seja improdutiva, mas para que ela tenha reflexo na nossa vida. E essa é a nossa oração, que a palavra de Deus, ela aplicada ao nosso coração pelo Santo Espírito, ela produza frutos na nossa vida e assim nós agrademos ao nosso Deus. Livro da Gênesis, capítulo 12, nós já lemos aqui em duas ocasiões a respeito de Abraão, mas eu vou tratar aqui nessa noite, não de Abraão, mas de Abrão, do seu chamamento, lá no capítulo 12, Gênesis capítulo 12, eu vou ler os primeiros 9 versículos, e eu queria que você acompanhasse a leitura e mantivesse a sua Bíblia aberta, para que nós meditemos e dela nós bebamos nessa noite. Gênesis 12, Moisés escrevendo acerca da aliança, do chamamento e aliança que Deus fez com Abrão. O texto sagrado nos diz: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes cresceram em Harã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera.
Passando dali para um monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Eu quero que você abaixe sua cabeça, curva a sua cabeça, fale com Deus, pedindo que Ele manifeste a sua graça na sua vida. E a palavra dele, que é viva e eficaz, ela encontre um lugar especial no seu coração. E ore também por aquele que está ao seu lado, pedindo para que de igual modo Deus faça na vida dele. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos deu o privilégio de fazermos nessa noite. Pela oportunidade bendita de nos reunirmos como povo do Senhor na tua casa, nesta noite para adorar o teu nome, reconhecendo, ó Deus, que somente tu és digno de receber de nossa parte louvor, honra e glória. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor já falou o nosso coração essa noite. E agora, Pai, nós pedimos que de modo especial, por meio da tua palavra, tu venha falar conosco através do teu Santo Espírito, trazendo iluminação à nossa mente, aquecendo o nosso coração para que recebamos a palavra do Senhor como algo que venha mover a nossa vida, o nosso coração, para que nós nos assemelhemos com Cristo. Faça por nós, ó Deus, aplicando a tua palavra ao nosso coração, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Muito obrigado, ó Deus, por tua palavra e porque nós podemos considerar acerca dela nessa noite. Nós te agradecemos, orando a ti, o precioso, sublime e amável nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Deus. Queridos, o grande propósito de Deus, desde que Ele criou o homem, desde que Ele criou esse mundo e como coroa da criação, criou o homem, é que o seu nome fosse conhecido em toda a terra, em que todos os lugares, os rincões desse mundo, fossem habitados por homens e mulheres que conhecessem a Deus, que o adorassem, que o temessem, que se consagrassem e consagrassem as suas vidas a Ele. Quando Deus criou Adão, os primeiros capítulos de Gênesis nós vemos isso. Nós vemos Deus dando uma ordem aos nossos primeiros pais: crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. E cumprindo essa ordem, Adão e Eva tiveram filhos, e esses filhos e os filhos, e a terra foi se enchendo. Com Adão e Eva, a humanidade também conhecera o pecado. Nossos primeiros pais, e Adão como representante legal, como representante do pacto, fracassou, desobedecendo a ordem de Deus, de viver dependentemente dele e para a glória dele. E o pecado se alastrou, e o pecado se avolumou de maneira tal, que nós lemos também em Gênesis, que Deus, Gênesis 6, 7, Deus se arrependeu, e essa expressão, depois você pergunta aí ao seu pastor, o que significa arrependimento em Deus. Não vou aqui me ater a isso. Mas Deus se arrependeu de ter feito o homem. Versículo 7 do capítulo 6 diz assim: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Deus então entra em uma aliança com Noé, preservando assim a vida de Noé e da sua família, mesmo que este tenha pregado, anunciado que Deus executaria juízo, mas não tendo êxito no convencimento, propósito de Deus, é claro, o convencimento das outras pessoas a se arrependerem e se salvarem. Deus então salva Noé, no meio de uma arca, e ele constrói
toda a humanidade é exterminada, quase toda a humanidade, exceção feita a Noé e seus filhos, quase todos os animais são exterminados. Deus então faz uma varredura sobre a terra, exterminando, colocando um fim num grau de impiedade, de pecaminosidade tal, que se tornaram insuportável para Deus naquele contexto. Ele salva Noé, e nós conhecemos bem a história. Dilúvio acontece, e as águas, elas baixam, e Noé sai da arca. E quando Noé sai da arca, nós vemos Noé consagrando a terra, erigindo um altar, adorando ao Senhor, e recebendo de Deus a mesma ordem que fora dada a Adão no Éden. Crescei-vos, a Noé e sua família, crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Porque Deus não desistiu do seu propósito, qual seja que toda a terra seja habitada, toda a terra seja cheia de homens, mulheres que adorem, que honrem, que vivam para a glória de Deus. Mas, após Noé sair da arca, nós vemos, mais uma vez, a história se repetindo. O pecado, então logo Noé sai da arca, nós já vemos, já constatamos aqui, o pecado agindo. E esse pecado se avoluma, esse pecado se alastra. E agora no capítulo 11, nós temos uma narrativa de um povo que se reúne numa cidade, intenta construir uma cidade, intenta construir no meio dessa cidade uma torre, e nós vemos isso aqui no capítulo 11, versículo 4, com um propósito que contraria a vontade, o propósito de Deus. Leia aí o versículo 4 junto comigo. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Qual o propósito de Deus? Que a humanidade se expanda, que ela se espalhe. Olha a rebelião contra a vontade de Deus aí no finalzinho do versículo 4. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Uma rebelião clara, evidente, contra o propósito de Deus. Mas Deus, ainda assim, não desistiu do seu propósito. Ele chamou Adão, e esse fracassou. Ele chamou Noé, e para o cumprimento do seu propósito, sua descendência fracassa. E agora nós chegamos aqui no capítulo 12 de Gênesis, vendo um terceiro personagem sendo chamado por Deus para que esse propósito se cumpra. Abrão. E se a gente for olhar para Abrão, nós vamos, com os olhos humanos que temos, corrompidos pelo nosso pecado, nós vamos ver que esse homem é inábil para que essa tarefa, para que esse propósito ele seja cumprido. Lembram-se lá da ordem dada a Adão, repetida a Noé? Crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Mas se a gente for para o capítulo 11, está aí pertinho do seu texto, nós vamos ver uma informação que torna esse homem inábil para o cumprimento desse propósito. Sarai, esposa de Abrão, era estéril. E para dar ênfase a essa verdade, o autor diz assim: não tinha filhos. Seria como se nós disséssemos assim: ela não tinha filhos e nada podia fazer com que ela viesse a tê-los. Agora, pense comigo, como que um homem que tem na sua família, ou a sua esposa,
estéril, alguém que é incapaz de produzir prole, de gerar descendentes, de gerar gerações, como que esse homem vai cumprir o propósito de Deus, de que toda a terra fosse cheia de seus filhos, de seus adoradores? Mas outro fator, irmãos, torna Abraão um agente improvável para que o reino de Deus se restabelecesse. E aí, você não precisa procurar, não, mas lá em Josué, capítulo 24, versículo 2, nós temos a informação de que Terá, que era o pai de Abrão, era adorador de outros deuses. Ele era um homem que vivia imerso na idolatria, um homem que estava perfeitamente acostumado a diversificar a sua adoração a vários deuses. E nesse contexto, Abrão fora educado. Ele recebeu influência do seu pai em todas as áreas da sua vida e certamente também influência na sua religiosidade. Em outras palavras, Abrão, até esse momento aqui, era um politeísta, era um adorador de vários deuses, era um idólatra. E a pergunta que nós fazemos, pelo menos eu faço aqui, como Deus vai usar um homem que não pode ter filhos, para que a terra fosse cheia de adoradores por meio de sua descendência, e um homem que é idólatra, um homem que adora vários deuses, que não tem na figura de Yahvé, do Deus de Israel, o único Deus. Irmãos, eu aprendo nesse texto aqui, com essa verdade, algo maravilhoso. Que assim como acontecera com Davi, Deus nos enxerga de maneira diferente. Como o texto fala lá a respeito de Davi, né? Deus não vê como o homem vê. Ele entra em uma aliança com esse homem para fazer desse homem o pai de uma grande nação, para fazer desse homem, ou por meio dele, para que nós conhecêssemos e tivéssemos Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abrão, então, é retirado desse ambiente idólatra, recebe de Deus uma ordem e ele obedece essa ordem. E eu quero enfatizar aqui, irmãos, o versículo de número 2, finalzinho do versículo, quando Deus vira-se para Abrão e diz assim: eu vou fazer de você uma grande nação, você será abençoado, eu tornarei o seu nome grande e você será uma bênção. Abrão é convocado, chamado por Deus para se tornar uma grande bênção, um instrumento valioso nas mãos de Deus, para ser abençoado e para abençoar. Alguém que, por meio dele, a salvação será conhecida, por meio dele o nome de Deus será temido, por meio dele todo mundo será habitado por pessoas que temem, que conhecem esse Deus e temem o seu nome. Esse homem é uma bênção, chamado para ser uma bênção. E claro que em Abrão, nós vemos isso no Novo Testamento, em Abrão nós somos feitos sua família, nós somos israelitas, e Paulo trata isso nas suas cartas. Nós somos israelitas não por descendência ordinária, não porque nós necessariamente tenhamos o sangue de Abraão, mas nós somos sua família pela fé. A igreja é agora sua família, e é por meio da igreja que Deus quer abençoar toda a terra. É por meio da igreja que nós somos usados para fazer o nome de Cristo conhecido. É pela igreja que os 4 cantos da terra são abençoados. Nós somos a semelhança de Abrão, chamados para sermos bênçãos. E Abrão aqui representa a igreja de Cristo, fora com quem Deus entrara numa aliança, e por meio dessa aliança, seu nome conhecido, temido e honrado. Eu queria
considerar com você aqui nessa noite sobre essa perspectiva, de que nós também somos chamados à semelhança de Abraão para sermos bênçãos. Deus não nos chama das trevas para a luz, não entra conosco num pacto de graça por meio de Cristo, para que nós sejamos inúteis. Ele nos chama, nos vocaciona com o propósito de que nós sejamos bênçãos. E eu queria ver com você aqui, como esse povo que é chamado para ser bênção, como Abraão foi, alguns aspectos que envolvem este chamado. E o primeiro deles encontra-se lá nos 4 primeiros versículos. Nós vemos no primeiro versículo uma ordem expressa da parte de Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Talvez a gente não tenha uma percepção, uma perspectiva do que tenha significado essa ordem para Abraão. Talvez alguns de vocês já tenham vivido a experiência no exercício profissional de ser relocado, removido, transferido para uma outra cidade. Aconteceu aqui com uns pastores, às vezes acontece isso com a gente, né? Você está aqui em São João da Boa Vista, na igreja Vila Brasil, e Deus te chama para longe. Mas isso daqui uns 20, 30 anos, tá, gente? Deus quiser. Mas a gente não consegue captar o que essa ordem tenha significado para Abraão. Principalmente porque hoje a gente tem informação dos 4 cantos do mundo. Chega em casa e pesquisa lá. Alto Jequitibá, Minas Gerais. Você vai ver a cidade, você vai ver a igreja presbiteriana, você vai ver Pico da Bandeira, os acessos, né? E é uma cidadezinha muito pequenininha. Qualquer informação que você queira, eu não preciso dizer para você, você tem acesso facilmente com o mouse ou com o seu telefone. Quando a gente fala de família, por mais distantes que nós estejamos, a gente está perto. Pela tecnologia, nós saímos de Jequitibá na quinta-feira, 5 horas da manhã. Nós chegamos aqui, era 7 horas da noite. 7, né? 7 horas. 815, 820 quilômetros de distância, mais ou menos. Mas se a gente quiser falar com a Amanda e com o Marcos, a gente não precisa andar isso tudo. Passa aí lá no WhatsApp, faz uma chamada de vídeo, consegue ver a pessoa em tempo real. Eu não preciso dizer para você que o Wi-Fi ou a internet de Abraão, naquela época, não era tão ligeira assim, né? Aliás, eu não preciso falar para você que ele não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada desses aparatos tecnológicos que nós temos. Quando Deus diz para Abraão, Abraão, você vai sair da sua terra. Ele tinha quantos anos? 75 anos. Viveu pra caramba naquela terra, né? Você vai sair da sua terra. Você vai sair da sua parentela. Você não vai ter mais o titio, a titia. Seguramente, eu penso, Abraão não tivesse mais os avós. Mas você vai sair do meio dessa turma. Você vai sair do meio dos seus amigos. Você vai sair da estabilidade financeira, econômica que você tem. Uma sociedade patriarcal, a pessoa vivia sob a tutela do pai, principalmente. Ele está estabelecido, ele já adquiriu bens, riquezas ou estabilidade financeira. Ele agora só vai deitar na rede, curtir a sua aposentadoria. Ele está seguro, ele está estabelecido, ele está resolvido, ele está tranquilão no lugar que ele está. E Deus fala para ele assim: Abraão, você vai sair daí.
Estão notando o que está significando essa ordem a Abrão? Mas ainda é mais profundo ainda, irmãos. Quando Deus dá essa ordem a Abrão, Deus está dizendo para ele assim: sabe essa segurança que você tem aí, Abrão? Sabe todo esse aparato estrutural que você tem? Sabe toda a segurança que você tem? Sabe tudo aquilo que você pensa te dá segurança? Eu quero que você abra mão disso tudo. Deus está dizendo para Abrão assim: Abrão, eu quero que você confie em mim. Abrão, eu quero que você entregue a sua vida nas minhas mãos, para que eu dirija a sua vida, para que eu conduza a sua história. Porque na verdade, sou eu que vou dar segurança para você, sua vida está nas minhas mãos, é eu que estou conduzindo você. Talvez Abrão dissesse a Deus assim: fala a verdade, gente. Se eu tivesse lá no lugar de Abrão, eu arguiria Deus nesse sentido. Senhor, mas por que eu saio daqui mesmo, que eu abra mão disso aqui? Agora que o negócio estava dando certo, agora que as minhas ovelhas começaram a produzir mais, com Deus, mas eu saio daqui, mas para onde o Senhor vai me levar? Ou talvez uma pergunta que nós fizéssemos: que benefício eu vou ter com isso? Eu não vejo aqui, irmãos, muito antes pelo contrário, eu não vejo aqui Abrão contestando Deus nessa direção. E às vezes nós somos tão contestadores a Deus, né? Senhor, o Senhor está dirigindo minha vida para aqui, mas o que o Senhor quer de mim? E que segurança eu vou ter aqui? O que minha família vai ganhar aqui? Que benefício eu vou ter aqui? Que contrapartida o Senhor vai propiciar para mim, por eu largar tudo que eu tenho, por eu desestruturar toda a minha vida, para ir para um lugar que eu nem sei onde é? Olha o versículo 4 aí. Partiu, pois, Abrão, como, essa expressão é importante no texto, como lhe ordenara o Senhor. Abrão não quis negociar com Deus. Eu vou, Senhor, mas lá também precisa ser uma terra que o meu ramo de atuação dê para que eu prospere. Não. Abrão está dizendo para Deus, em obediência, o seguinte: eu não sei o que o Senhor quer de mim, Deus, mas eu confio no Senhor. Irmãos, e não por acaso o autor aos Hebreus diz para a gente que Abraão está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Esse homem confiou em Deus. Ele depositou a sua vida nas mãos de Deus, crendo que Deus faria o melhor para ele. Eu não sei o que Deus quer comigo. Irmãos, eu preciso aprender muito nessa área. Eu tenho certeza que você precisa também. E às vezes a gente tem essa fé manca, claudicante. Às vezes a gente quer muita certeza da parte de Deus, sem termos a certeza de que Deus é quem está conduzindo, Deus é quem está direcionando, Deus é quem está cuidando de nós. Abraão foi bênção, mas sem obediência, nós não podemos ser bênção. Nós temos a palavra de Deus. Queremos abençoar? Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Não seremos bênçãos independentemente da palavra de Deus e da obediência a ela. Mas esse texto também me mostra, irmãos, que se ele exige de nós para que sejamos bênçãos, se esse chamado exige de nós obediência, esse chamado também vem acompanhado de promessas. Guarda isso no seu coração e na sua mente. Se você é obediente a Deus, se você se digna a obedecer o que Ele quer, mesmo que você não entenda, saiba, que nessa esfera de obediência Deus tem promessas para você. Olha aqui comigo os versículos
2 e 3. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí as promessas começam a vir aqui, ó. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu vejo Abrão recebendo bênçãos aqui, queridos, em 3 esferas. E nós precisamos entender que Deus tem essas bênçãos para nós também. A primeira bênção é na esfera pessoal. O que isso significa? Isso significa que Deus tinha bênçãos pessoais para Abrão. Bênçãos que não necessariamente se estenderiam às demais pessoas. Sabe o que isso significa? Que Deus tem bênçãos específicas para cada um de nós. E eu preciso entender e aceitar que a bênção que Deus tem para o pastor Marcos, não necessariamente é a bênção que ele tem para mim. Eu vejo aqui, gosto muito de música, né? E vejo o irmão aqui na guitarra. Como que é o nome do irmão da guitarra? Júlio. Eu já me atrevi a tocar guitarra, mas o que eu encontrei, Júlio, de guitarrista muito melhor do que eu, e às vezes eu ficava assim, eu trabalhei no louvor da igreja há muito tempo, e eu ficava assim, puxa vida, como queria tocar como o Júlio? Mas tem coisas que eu faço e Deus me levantou para fazer, que Ele não concedeu ao Júlio. Sabe por quê? Porque são bênçãos pessoais. De ti farei uma grande nação. Deus não chamou outra pessoa para entrar em aliança com ela que não fosse Abrão. Foi por meio desse homem que Deus estabelece um povo, uma nação, e essa nação, no Antigo Testamento, para a preservação da semente da mulher, a preservação de Cristo, para que Cristo viesse, e agora com a igreja, a partir do Novo Testamento, um povo separado para adoração ao nome de Deus. Por meio de Abraão, por meio de Abrão até então, né? E te abençoarei. Olha, todas essas bênçãos, versículo 2, na esfera pessoal. E te engrandecerei. Nesse versículo aqui, eu aprendo algo fantástico, irmãos. E para isso eu peço que você volte aqui no capítulo 11, versículo 4. Qual era o intento, o propósito daqueles que construíram a torre? Nós vamos edificar uma cidade, nós vamos construir uma torre muito alta, que o topo chega até os céus. E para que tudo isso? Para que tornemos célebre o nosso nome. Nós vamos construir uma cidade, uma torre, para que nós sejamos famosos, nós sejamos conhecidos, para que todo mundo olhe para essa construção e diga quão magnífica ela é, para que olhem para essa construção, para essa cidade e digam, esse povo é um povo diferente dos demais, porque construíram essa cidade, porque edificaram essa torre. E em todos os lugares nós seremos conhecidos. Abrão não intentou nada disso. Mas quando ele obedeceu a Deus, quando ele depositou nas mãos do Eterno a sua vida, a promessa que Deus tem para Abrão é o seguinte: Abrão, você será conhecido, seu nome será conhecido. Nós estamos reunidos aqui nessa noite, irmãos, falando a respeito desse homem. Já lemos a respeito dele. Um homem que, em humildade e submissão a Deus, ele se coloca nas mãos de Deus. É usado por Deus. E é conhecido. É célebre. Pela ação do próprio Deus. Mas essa bênção que é particular, que é pessoal, ela também é estendida àqueles que vão se relacionar com Abraão. Por isso, versículo 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus está dizendo assim: Abraão, você vai sair daí, eu vou te conduzir, confia em mim,
você vai ser abençoado, eu tenho bênçãos específicas para você, mas eu quero usar você, Abrão, para abençoar outras pessoas. Irmãos, nós somos chamados por Deus para isso. E se nós não somos canais de bênçãos para outras pessoas, a nossa fé é inútil. A nossa religiosidade é vã. Nós não vivemos o evangelho em si mesmados. Nós não vivemos e conhecemos um Cristo que é trancado na nossa casa, que é trancado na nossa igreja. Nós somos como alcançados, regenerados por Cristo, pelo seu sangue. Nós somos chamados a sermos canais de bênção onde Deus nos coloca. Lá na sua empresa, você precisa ser o melhor funcionário, se não em potencial, em dedicação. Você foi chamado para abençoar o seu patrão, você foi chamado para abençoar o seu colega de trabalho. Na escola, você foi chamado por Deus para a salvação, para influenciar as pessoas que você convive com elas. Nas suas relações, na sua família, você fora chamado por Deus, não para receber apenas de Deus, mas para comungar de Deus com as outras pessoas. É incoerente um crente, um cristão, que é abençoado e que não divulga a bênção, que não faz do ambiente onde ele vive um ambiente propício às bênçãos de Deus. Bênção que é gente, se não relação com Cristo. A igreja, ela não é um fim em si mesmo. Ela não vive para ela vive para Cristo e para comunicar Cristo. Nós somos chamados para divulgar. Lembram-se quando os apóstolos foram aprisionados, surrados? Olha, agora vocês vão parar de falar. Vocês lembram qual foi a resposta deles? Como que nós vamos deixar de falar daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos vivido? A igreja, ela foi chamada a abençoar aqueles que convivem com ela. Se a igreja presbiteriana Vila Brasil, igreja não é isso aqui, né, gente? Vocês sabem que não é. É o templo onde nós, igreja do Senhor, nos reunimos para adorá-lo. Se a igreja presbiteriana Vila Brasil, que são cada um de vocês, ela não faz diferença onde Deus a tem colocado, ela se tornou, como Jesus diz lá no Sermão do Monte, né? Ela se tornou um sal, sabor, que não presta para mais nada a não ser jogada fora, ser pisada pelos homens. Mas essa promessa, ela ainda é numa terceira esfera. Se ela é pessoal, se ela é aqueles que conviviam com Abrão, essa bênção agora ela é extensiva a toda a terra. E o aspecto dessa promessa aqui, irmãos, maravilhosa, está aqui no finalzinho do versículo 3, quando ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Abrão está querendo dizer? O que Deus está querendo dizer aqui com Abrão? Por meio desse homem, o mundo receberia Cristo Jesus. Por meio desse homem, tudo aquilo que fora desconstruído, arrebentado por conta do pecado, seria restabelecido. Por meio desse homem, a promessa, o proto-evangelho, lá em Gênesis, princípio de Gênesis, a promessa de que nasceria um filho de mulher que esmagaria a cabeça da serpente, por meio desse homem, essa promessa seria cumprida. Porque Deus prometeu a Abrão aqui essa bênção. Nós nos reunimos hoje aqui, nós podemos professar Cristo como nosso. Nós podemos declarar que Ele mudou a nossa vida. Nós podemos declarar que Ele traz esperança para a nossa
para a nossa existência. Por meio dele, nós recebemos a vida eterna com Cristo Jesus. O chamado para sermos bênçãos requer obediência, ele envolve promessas, mas ainda uma terceira verdade, que o chamado para sermos bênçãos envolve uma vida de adoração. Nós observamos aí que Abraão, ao ouvir as promessas de Deus com relação à terra, versículo 7, do texto aí, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Qual a atitude desse homem? Eu nasci e fui criado no contexto da cafeicultura. Estamos aí já iniciando lá a nossa safra 2026, graças a Deus. E eu fico imaginando o seguinte: claro que a região que Abraão recebeu como promessa de Deus não produzia café, não produz café, né? Mas talvez quando Abraão recebeu por parte de Deus a terra, e quando Deus disse aqui: olha, Abraão, isso aqui é lugar seu, hein? Essa terra aqui, ó, é aqui que será a tua habitação, a tua esposa, teus filhos, os seus netos, de toda a sua. Talvez Abraão pensasse assim: puxa vida, ali dá para eu construir um curralzinho para criar umas ovelhinhas, né? Ali, se fosse lá no leste de Minas, aqui, né? Ali eu vou fazer tem bastante água aqui, e aqui eu vou criar tilápia. Depois eu vou vender filé de tilápia. Vou montar uma indústria de filé de tilápia. E dá para construir uma casa boa. Aqui eu vou construir minha casa, porque falando como leigo, tá, gente? Não entendo nada. E vai ser legal para construir casa. E os sonhos, né? Que às vezes a gente tem quando a gente recebe uma bênção de Deus, né? Quem comprou um lote para construir: vou fazer a minha casa aqui eu vou construir a piscina, aqui dá até para fazer um campinho de futebol, aqui vou colocar a churrasqueira. Essas coisas vêm à mente da gente, não vem? Nada disso foi prioridade para Abraão quando ele soube assim: Abraão, aqui é sua terra, aqui é a sua descendência. A primeira coisa que esse homem fez quando ele soube assim: isso aqui, eu. Versículo 7 aí, finalzinho. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. A primeira coisa que esse homem fez: dedicar a terra que Deus lhe dera para louvor e adoração do seu nome. Quando Noé, lembram-se o que eu disse? Saiu da arca, ele erigiu um altar, levantou um altar, ele está dedicando a terra purificada a Deus. O Senhor varreu o pecado, o Senhor tirou o pecado, e agora nessa terra aqui, o nome do Senhor vai ser honrado, o nome do Senhor vai ser buscado, o nome do Senhor vai ser exaltado. Quando Abraão recebe a sua terra, a sua herança, ele diz assim: isso aqui é meu. Deus vai ser temido aqui, Deus vai ser adorado aqui, o nome dele será glorificado aqui. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Eu aprendo que nós precisamos dedicar o melhor que nós temos para Deus. Deus me deu, Deus me deu, Ele propiciou que eu usufruísse disso, eu vou usufruir para a honra e para a glória dEle. Essa casa é minha. Essa casa será um lugar onde Deus será exaltado, será cultuado, onde o seu nome será temido. Essa é a família que Deus me deu. Ela pode não ser a mais perfeita, e nenhuma é, mas aqui será um lugar onde o nome de Deus será exaltado. Deus me deu esse trabalho, mesmo que ele não seja mais bem remunerado,
Mas o apóstolo Paulo disse que nós precisamos trabalhar enxergando que o nosso trabalho também é um culto a Deus. Esse trabalho é o que Deus me deu. Eu não vou murmurar, não vou reclamar, não vou me queixar, não vou fazer corpo mole. Eu vou fazer desse lugar um altar de adoração ao nome de Deus. Nós precisamos, irmãos, entender que a nossa vida de adoração não se restringe apenas ao domingo, escola dominical, e domingo, culto à noite, 7h30, até a hora que a gente for acabar o culto. A nossa vida de adoração, ela é constante. E tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, nós devemos levantar altares de adoração ao nosso Deus. A minha vida precisa ser um altar de adoração a Deus. Se ela não é, alguma coisa errada está com a minha vida, com a minha religiosidade, com a minha relação para com Deus. E aí você pode dizer assim, pastor, você fala isso, mas sabe, você não conhece o lugar que eu trabalho. Sabe como é que é difícil lá, pastor? Tem um pessoal lá que não pode nem, você não pode nem sugestionar. Pode. Olha aí, irmãos. Versículo 6. Finalzinho do versículo 5 e 6. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Deixa eu dar uma dica hermenêutica para vocês. Nada na Escritura está na Escritura por acaso. Nada. Nada. Então, se Moisés colocou que os cananeus habitavam essa terra, alguma coisa ele queria ensinar para a gente. Se você voltar aí, volta sua. Capítulo 9. A partir do versículo 20, quando Noé pronuncia bênção e maldição. Aí ele bebeu vinho, embriagou-se, e Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber. Fê-lo saber a seus 2 irmãos. E, versículo 24, despertando Noé do seu vinho, soube o que fizeram o filho mais moço, e disse, maldito seja, quem? Canaã. Vamos voltar lá para o texto? Os cananeus eram os descendentes de Cã. Estão notando o que está acontecendo aqui? Abrão vai habitar numa terra amaldiçoada. Os carvalhos, carvalho de Moré, lugar da habitação dos cananeus, esse carvalho de Moré era um lugar onde o culto pagão era realizado, onde oferendas a falsos deuses eram oferecidas, onde a idolatria rolava solta. E Deus diz a Abrão assim, Abrão, essa terra é sua, mas aqui tem gente maldita. Aqui tem pecado, aqui tem impureza, aqui tem prostituição, aqui tem idolatria, mas aqui Deus será honrado enquanto essa terra for minha. Aqui Deus será honrado, Deus será exaltado. Irmãos, você continuar lendo aqui, versículo 8, passando dali, a ideia é o seguinte, ele está aqui, ele soube que aqui é dele. Então aqui eu vou levantar um altar, Deus vai ser honrado, o nome dele vai ser adorado. Mas agora a ideia é de progressão. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ao oriente. O que ele fez ali de novo? Edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. E saiu daqui, andou mais um bocado, foi lá para Águas da Prata, ali também é dele. Então aqui vou levantar um outro altar. E se você for lendo o último versículo aí do capítulo 13, olha a ideia de progressão aí, versículo 18. E Abrão, mudando as suas tendas, ou seja,
ele está vasculhando a terra e tomando conhecimento de que é dele, armando as suas tendas. Ele está conhecendo o seu território, a sua herança. Mudando as suas terras, ele foi habitar nos carvalhais de Manre, que também era um outro local de adoração idólatra. É difícil lá no meu trabalho, minha família, a minha vizinhança. Esse homem está num lugar, gente, que estão junto a Hebrom. O que ele fez ali? Levantou um altar ao Senhor. E sempre quando eu leio esse texto, essa figura vem à minha mente. Seria como se ele estivesse carregando o estandarte da fé. Irmãos, e ele fincando esse estandarte, essa bandeira da fé, essa bandeira do cristianismo, em cada lugar, dizendo: eu não quero saber qual o contexto que esse pessoal vivia antes de eu estar aqui. Eu não quero saber se esse lugar aqui já foi um lugar amaldiçoado, se as pessoas faziam todo tipo de aquilo que é desagradável aos olhos de Deus. Eu não quero saber. Quero saber que a partir de hoje, comigo habitando aqui, esse lugar será honrado, onde Deus será exaltado, onde o seu nome será temido e será testemunhado. Irmãos, eu quero ser bênção. E foi para isso que Deus me chamou. Você, como igreja, é chamado também para ser bênção. Obedeça. Mesmo que você não entenda, muitas vezes a gente não vai entender. Por que Deus está me tirando daqui? Eu posso falar com propriedade, porque pastor é assim, né? Por que Deus, o Senhor está me tirando daqui? Eu estou bem aqui, estou convivendo bem aqui. Por que Deus? Saiba que Deus está fazendo sempre para nós. O apóstolo Paulo disse: tudo espera bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito que Deus parecia nos assemelharmos com o nosso Senhor. É melhor obedecer. Melhor obedecer, sacrificar. Queremos ser bênçãos? Obedecer. Confiar que Deus está fazendo melhor. Mesmo que a gente não entenda. Nós vamos entender que meio, às vezes, um turbilhão de coisas viva, desafios que nós enfrentemos, temos promessas de Deus para nós. Sabe qual a promessa gloriosa que eu tenho da parte de Deus? Que todo cristão tem? Não é a promessa que eu não vou dar dificuldade, não é a promessa que eu não vou dar desafios, é a promessa que Jesus fez aos seus: estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a... Mas se a gente quer ser bênção, vamos fazer da nossa vida de adoração. Não é domingo somente, não. Não é no meio de semana. Então, nas programações da igreja, né? Não são só nessas programações. É aonde nós botarmos a planta do nosso pé. É aqui que Deus será honrado. Deus será de Cristo glorificado. Eu louvo a Deus e tenho acompanhado relativa proximidade. Deus tem feito aqui na igreja Vila Brasil. Quanto Deus tem abençoado essa igreja e tem chamado essa igreja. E assim ela viva tantos dias quantos tardarem em vir. Eu espero que seja muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Quem sabe ainda essa noite. Glória será. Mas enquanto essa igreja estiver aqui, obediência, usufruindo das promessas, é que essa igreja viva adorando o Senhor aí, ó, pelas ruas, indústrias, pelo comércio, pelas escolas. Deus
Vamos orar mais uma vez? Glorioso Deus, obrigado pelo chamado que o Senhor tem a nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor poderia escolher chamar tantas outras pessoas, mas o Senhor decidiu chamar a gente. Ensina-nos, ó Deus, a confiar no Senhor, depositar nas mãos do Senhor nossa vida, e fazendo isso nós seremos bem-sucedidos. Obrigado pelas promessas que o Senhor tem nos dado, ó Deus, como igreja. E para a igreja do Senhor a promessa de que as portas do inferno não prevalecem e não prevalecerão sobre a tua igreja. A gente pode enfrentar obstáculos, mas o inimigo das nossas almas não terá êxito contra a igreja do Senhor. Proteja, ó Deus, a tua igreja aqui de escândalos, de pecados, de mau testemunho. Cuide, ó Deus, desses irmãos aqui. A igreja viva, ó Deus, a sua vida adorando ao Senhor. Que cada um dos meus irmãos aqui presentes possa ser apontado na rua como um pequeno Cristo, como um imitador de Cristo. Sejam apontados realmente como pessoas que fazem a diferença onde o Senhor as tem colocado. Ajude-nos, ó Deus, para que a gente viva essa vida de adoração. É o que nós pedimos, orando a Ti, na mediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Deus.